Ok, então nós vamos agora para a terceira parte da aula 5. Nós vamos ver aqui o capítulo 8, que ele começa assim, com declarações de seleção. Tem uma forma mais, tecnicamente eu acho mais correta da gente chamar, enquadrar esse assunto, que eu chamaria de estruturas de controle. Esse é que é o termo que o Chapman usa no livro dele, que é o seguinte: nossos programas eles são sequenciais, são passos que vão sendo realizados um depois do outro, tá? E o que acontece é que o comum em determinadas partes do programa, ao invés de ir numa sequência direto do começo até o fim, chega a determinados pontos do programa em que tem mais de uma opção. Então o programa ele tem que escolher o que ele vai fazer. Sob determinada condição faça isso, sob determinada condição faça outra coisa, né? Então por isso que ele chama de declarações ou de seleção, mas eu acho mais correto chamar de estrutura de controle porque ela controla o fluxo do programa. E a gente vai ver que hoje a gente vai ver o uso da declaração if, né? Mas tem uma outra que é muito comum também a gente utilizar, que é o do loop, que é o laço. Então são duas estruturas de controle basicamente que tem. Toda a linguagem de programação tem essas duas de forma geral. O if, né, que é selecionar a partir de determinada condição lógica, e o do loop é quando você tem que fazer repetições. A gente vai ver depois. Então, ele começa falando aqui, ó. Então, quando a gente começa, escreve um programa, às vezes pode ser necessário a gente adotar alguma ação, né, baseada na saída de comparação de valores de variáveis, né? Isso é de forma geral, né? Então uma facilidade, um recurso para tomada de decisão ao longo do programa, né? Então ele fala, por exemplo, aqui: se uma condição for verdadeira, né, ele faz alguma coisa, o programa, e opcionalmente faz outra coisa, né, se não for a verdadeira, né? Então nós vamos ver dois tipos de estrutura de controle do tipo de seleção, que é o if, a declaração if, e a declaração case, né? Eu falei do if e do loop, mas eu esqueci, mas o case também é muito importante. Essas são para tomada de decisão. O do loop e o laço a gente vai ver que é para repetição. Então, vamos começar com o conceito de expressões condicionais, né? Então ele diz: o primeiro passo para se comparar dos valores comparar dos valores. Frequentemente eles estão contidos em variáveis, né? Então muitas vezes é isso que a gente faz. Nós temos valores que estão já contidos em variáveis, a gente compara o conteúdo de variáveis, mas muitas vezes a gente compara o conteúdo de variável com um literal. Por exemplo, x maior ou menor que 0, ou maior ou menor que 1, por exemplo, né? Então ele diz: isso daqui, esse tipo de comparação é feita com o uso de operadores relacionais, né? As variáveis, então, nós vamos chamar de operandos. Então nós temos esses operadores relacionais e os operandos que vão ser submetidos às comparações. Os valores são expressos pelos operandos, né? Então, uma observação extremamente importante: operadores relacionais são utilizados entre variáveis ou operandos de tipo semelhante. Eu não posso comparar número real com número inteiro. Eu não posso comparar um caractere com um número ou uma variável lógica. Então ele cita aqui: real com real, inteiro com inteiro, lógico com lógico, e caractere ou string com caractere e string. E isso é interessante, como eu já falei para vocês
antes. Cada símbolo ele tem um número na tabela ASCII, então a gente pode comparar se A é maior do que B. A comparação vai ser feita a partir dos valores que tem na tabela ASCII. Tá? Então, os operadores relacionais básicos são esses aqui que estão nessa tabela. Então, nessa coluna, isso daqui é do Fortran 90, tá? A partir do Fortran 90, que os operadores são assim, que ele chama de uso normal. Esses aqui, que ele chama alternativos, são os antigos, a gente utilizava até o Fortran 77. Esse aqui não deve utilizar, a gente deve utilizar esses aqui. E ele cita depois aqui que esses foram mantidos para apoiar ou manter funcionalidade em programas Fortran antigos. Não deve ser utilizado, tá? A gente deve utilizar esse aqui. Então não é obsoleto porque ainda faz parte da linguagem. Então, maior que, esse símbolo que vocês estão acostumados, maior ou igual, esse aqui, menor que, menor ou igual, igual a, e aqui é igualdade do ponto de vista matemático. Então, um sinal de igual só é atribuição e 2 é igualdade. E diferente de not equal, tá? É uma barra direta com um sinal de igual, tá? Então ele diz: uma operação relacional utilizada para formar uma expressão condicional. Então eu uso os operadores e formo uma expressão condicional. O resultado de uma expressão condicional sempre deve resultar em ou verdadeiro, true ou falso. Tá? Então, uma operação relacional, né, que é realizada em uma expressão condicional, ela vai ter um verdadeiro ou falso como resultado. Então ele diz aqui, lembra de novo, 2 sinais de iguais são usados para comparar. Um sinal de igual é usado para a atribuição. Né? Então ele diz, esses 2 iguais eles não mudam o valor de uma variável. E esse igual muda, porque ele é de atribuição. Então, por exemplo, é um programa que ele vai dar o exemplo aqui, que é um jogo. Tá? E tem lá um certo número de vidas do jogador, e o número de vidas é representado por uma variável inteira que ele chama de game lives. Né? Aí ele fala, é interessante saber se em uma determinada parte do jogo, se o jogador tem vidas ainda para continuar. Então ele quer saber se game lives, o conteúdo da variável, é maior que 0. Né? Então nesse caso, a operação relacional que ele está colocando aqui é game lives maior que 0. É isso que ele está testando. Então, por exemplo, se game live, então, entre parênteses, game live maior que 0. Esse é o teste que ele está fazendo. Se for 1, por exemplo, o conteúdo da variável, esse teste vai resultar em true, verdadeiro. Se for, por exemplo, 0, então vai ser falso. Por quê? Porque ele está testando se é maior que 0. Como é 0, então é igual a 0, não é maior. Então o resultado dessa operação ela vai ser falso. Né? Então tem os operadores e a expressão condicional que a gente está fazendo aqui vai resultar. A condição é se é maior que 0. E vai ter, dependendo do conteúdo, pode ser ou verdadeiro ou falso. Tá? Aí nós temos operadores lógicos. Né? O que é operador lógico? Ele é utilizado entre 2 variáveis lógicas ou 2 expressões condicionais. Tá? Então essas são aquelas operações booleanas que chamam. Né? A operação AND, aí ela vai dizer assim, ela vai resultar como verdadeira se ambos os operandos forem verdadeiros. Então, assim, eu tenho aqui uma expressão condicional que testa, por exemplo, x maior que 0 e outra que testa y é maior que 0. Aí eu ponho o AND.
Então eu quero testar se x é maior que zero e y maior que zero. Se ambas, operador e, ambas forem verdadeiras, o resultado da expressão condicional como um todo vai ser verdadeiro. Essa, por exemplo, é a OR, ponto, OR, ponto. É o operador OU. Então eu vou testar x maior que zero, por exemplo, ou y maior que zero. Então, no operador OU, quer dizer o seguinte: se um deles, pelo menos, for verdadeiro, o resultado da operação é verdadeiro. Por que é diferente do AND? O AND, ele quer que os dois sejam, esse e esse. Se um dos dois não for, é falso. Só será verdadeiro se os dois forem. Nesse caso do OU, não. Aqui é um ou outro. Esse aqui é chamado OU, é o OU inclusivo, né? Existe um outro tipo de OU, que é o OU exclusivo, que não interessa, que não faz parte, né, dos operadores de Fortran. Tá? Mas esse é o chamado OU inclusivo. Então quer dizer, se x for maior que zero, y menor que zero, o resultado é true. Se x for falso, se x maior que zero for falso, y maior que zero verdadeiro, é verdadeiro. Ou seja, o primeiro verdadeiro, o segundo falso é verdadeiro. O primeiro falso, o segundo verdadeiro é verdadeiro. O terceiro, condição, esse verdadeiro e esse verdadeiro. Então, esse resulta em verdadeiro também. Só será falso se os dois forem falsos. Então, se pelo menos um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. O operador NOT, que ele chama de negação lógica, ele faz o quê? Ele pega o resultado de uma operação e se o resultado dessa operação é true, ele transforma em falso. E se essa for falsa, ele transforma em true. Então, o que ele faz é trocar, é negação. Tá? Esse aí eu não utilizo muito, que em geral, para o tipo de problema que eu trato, os outros, eu acho que a lógica fica mais clara quando a gente usa os operadores, o AND e o OU, do que usar o NOT. Eu não gosto de utilizar, mas ele está aí para quando for necessário. Ou seja, se você quer que o resultado da operação quer que ocorra, se você quer verificar se o oposto do resultado ocorre, né? Então ele diz aqui, operações lógicas são usadas para combinar expressões condicionais, e aí o que ela vai fazer? Ela forma expressões mais complexas, né? Então ele pega uma expressão condicional, duas ou três expressões, ou tantas quantas forem, mais de uma expressão condicional mais simples, e ele combina elas para formar uma expressão condicional mais complexa. Então, por exemplo, ele tem duas no jogo, ele tem duas variáveis, inteiras, uma chama Game Lives e outra XOR Lives. Então, às vezes no jogo, o jogador tem direito a uma vida extra. Então, ele vai testar se o jogador ele tem vidas extras ainda e quantas vidas ele tem agora. Então ele vai ver aqui. Então ele diz, quer verificar se Game Lives, o número de vidas que ele tem no momento é 0, e se o número de vidas extras que ele tem é 0. E aí, nesse caso, se ele já não tem mais vida, nem tem vida extra, então ele indica que o jogo acabou, porque ele não tem mais vida. Então, esse caso, especificamente para acabar o jogo, ele tem que saber as duas condições têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, ele vai usar o operador AND, né? Então, a expressão condicional completa seria aqui. Game Lives igual a 0, então ele está testando se Game Lives é igual a 0 e está testando se Extra Lives é igual a 0. E ele vai ter um resultado. Por exemplo, se ele tiver uma vida ainda, então Game Lives igual a 0 dá falso. E se ele não tem mais vida extra, então Extra Lives igual a 0. Esse é falso, esse é verdadeiro. Então o resultado é falso. Então ele está testando se tem
game lives igual a 0 é falso e o outro é igual a 0. Sendo um falso, quer dizer, como a AND, eu preciso, para ser verdadeiro, o resultado de toda essa expressão aqui, as duas teriam que ser verdadeiras, né? Por exemplo, agora se ele não tem mais vida e não tem vida extra, os dois são true, o resultado é true, tá? Aí ele diz, outra forma de checar se o jogo continua poderia ser se ele tem, o número de vidas dele é maior que 0, ou se o número de vidas extra que ele tem é maior que 0. Se uma ou outra dessas condições for satisfeita, então ele pode continuar o jogo. Então, olha só, eu posso verificar dessa forma a situação do meu jogador ou dessa forma aqui. Então, a lógica do teu programa, a maneira com que você montou a lógica do programa, é que vai dizer qual é a melhor forma de fazer a comparação. Ou seja, qual a operação relacional indicada para aquilo que você quer, né? Então, ele diz aqui, cada uma vai ter o resultado true ou false, e, nesse caso, como o operador é ou, se uma delas for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro, tá? Pelo menos uma. Só será falso se os dois forem falsos, tá? Então ele diz aqui, ó, esses operadores lógicos aqui, relacionais, melhor dizendo, menor, menor, igual, maior, maior, igual, igual ou diferente, tem precedência sobre os operadores lógicos AND, OR e NOT, né? Então ele diz, isso quer dizer o quê? Que as expressões menores, elas serão sempre avaliadas antes da operação do operador lógico. Então, primeiro, é porque assim, esses parênteses que estão aqui, eles estão sendo colocados para clareza, mas eles não são necessários. Porque se eu retirar, ó, esses parênteses aqui, o que vai acontecer? As operações elas vão ser realizadas na sua ordem de precedência. Então ele vai testar primeiro isso, testar depois isso aqui, e depois ele vai combinar as duas por esse operador, tá? Eu muitas vezes uso, e isso é estilo, ou facilidade, uso esses parênteses aqui, que seriam redundantes, não precisa, mas para clareza, para ficar mais fácil para eu ver o que eu estou fazendo, tá? Aí diz, uma expressão condicional pode ser a combinação de múltiplas expressões condicionais combinadas com operadores lógicos. Então eu poderia ter game live maior que 0, ou extra live maior que 0, ou uma outra variável diferente de 0, ou uma outra variável maior que 1, seja lá o que for. Não é obrigatório que sejam só duas, não. Eu posso ter várias outras expressões lógicas combinadas aqui, né? O que não é recomendável, porque senão às vezes a lógica fica muito confusa. Então é melhor você separar e testar em casos mais simples, porque às vezes você bota uma expressão muito longa, embora ela seja permitida do ponto de vista de programação, pode não ser recomendado, porque isso cria confusão na hora de você interpretar, ok? E aí facilita, quando é muito confuso, muito complexo, facilita a ocorrência de erro. Então, por isso que a gente tem que evitar. Aí vem agora a declaração if mesmo. Então, ele diz assim, as declarações if são utilizadas para realizar ações ou execuções baseadas no resultado de expressões condicionais, que vão resultar em verdadeiro ou falso, né? Então, a partir do resultado, então o que a gente viu até agora aqui são só as expressões. Agora a gente vai ver como a gente utiliza isso para controlar o fluxo de processamento do programa, né? Então ele dá há várias formas da gente utilizar o if. Então vamos ver aqui um por um. Primeiro aqui é o if then, né? Então ele
ele diz aqui, essa declaração if, utilizando expressões condicionais, é como o programa toma decisões. A forma geral dessa expressão if then é isso. If, aí vem uma expressão condicional, then, ó, se tal aqui é verdadeiro, então faça isso aqui, ó, as declarações Fortran and if. Então, o que acontece aqui? Para que eu execute isso aqui, o resultado disso aqui tem que ser verdadeiro. Tá? Então, o que acontece? Se o resultado da operação for falso, ele pula isso aqui, porque se for verdadeiro, então faça isso. Caso contrário, and if, e aí ele prossegue aqui para o primeiro declaração, ou primeiro comando executável após o end if. Então ele prossegue a execução do programa depois do end if. Tá? Aí ele diz, aqui as declarações pode ser mais de uma, não precisa ser um comando só para fazer. Você pode fazer mais de uma ação, mas tudo que tiver dentro aqui vai ser realizado apenas se for verdadeiro. Então, por exemplo, ele declara lá, Game Lives como inteiro. Então, baseado no conteúdo de Game Lives, uma declaração if razoável seria isso aqui. If Game Lives igual a 0, then, quer dizer, testa o valor de Game Lives naquele instante no programa. Se for igual a 0, ou seja, resultar em true, aí ele põe aqui, escrever game over e escrever please try again, tente de novo, and if. Então vamos supor, é igual a 0. O que vai acontecer? O programa vai escrever isso aqui e vai, sei lá, vai prosseguir daqui. Agora, se game lives for igual a 1, o que vai acontecer? Ele pula isso aqui e aí o programa vai tomar outra ação. Mas ele não vai escrever isso aqui. Então, o que está aqui no then, depois do then, só é realizado se isso daqui for verdadeiro. Tá? Agora, quando eu tenho esse tipo de uso do if e só tiver aqui um comando para executar, eu não preciso usar assim if, then e and if. Tá? Eu posso fazer essa forma simples aqui, ó, que ele chama de forma simples. Aqui é assim, if, a expressão condicional e a declaração. Então só pode ser uma aqui. No caso aqui, por exemplo, duas, eu não posso colocar uma declaração no Fortran e outra do lado. Esse if then é para usar quando só uma só. Então, por exemplo, ele diz apenas uma declaração executada se a expressão for avaliada como verdadeira. Então ele diz, if game live igual a 0, write game over. Ok, é só um comando que eu estou querendo que ele execute, tudo bem, isso ele pode fazer. Agora 2, obrigatoriamente, mais de um eu tenho que fazer dessa forma aqui. E uma outra observação importante, ó. Quando a gente está usando essa forma da estrutura, para cada if tem que ter um end if. Se você esquece de colocar o end if, o compilador ele vai reclamar, ele vai indicar um erro. Todo if tem que ter um end if correspondente. Então, se você tem no programa vários if, tem 3 estruturas de controle if, você tem que ter 3 end if, senão ele não vai aceitar. Tá? E ele o número, ele testa para ver se o número de ifs é igual ao número de end ifs. Tá? Ele sempre testa isso. Agora, no caso aqui, o exemplo, ele só tem uma ação a fazer. Se for atender lá maior ou igual a 0, ele executa as duas impressões, por exemplo, e continua o programa. Mas vamos supor que eu quero dar opções, que se for igual a 0 faça isso, mas se for diferente de 0, faça outra coisa. Né? Então,
Aí, nesses casos, a gente já usa o if, then, else. Tá? Então, é uma expansão do if básico, né? Só que ele permite uma série de declarações ser executada no caso de avaliar como falso. Então, no if then, só executa o que está aqui se for verdadeiro. E se for falso, bom, não dá a opção aqui, ele continua. Mas eu poderia especificar que, caso verdadeiro, faça isso, caso seja falso, faça outra coisa. E é nesse caso aqui. Então, ele diz aqui, forma geral é if, a expressão condicional then, quer dizer, se avaliar como verdadeiro, faça isso. Else, quer dizer, caso não seja, qualquer coisa diferente disso, que no caso é falso, vai realizar isso aqui, ó, e and if, tá? Então, no caso de avaliar como verdadeiro, ele faz isso. Então, assim, se avaliar como falso, ele ignora isso aqui e pula para outra opção. Tá? Ele não vai testar aqui dentro. Ele testou verdadeiro, faz isso, terminou isso aqui, ó, ele sai do end if e continua a execução do programa. Se avaliar como falso, ele vem direto para cá, executa isso aqui e depois ele continua. Antes de prosseguir, eu queria fazer uma observação que não tem na nota aqui. Se você está testando uma variável lógica, o conteúdo da variável lógica, você não testa comparando com true ou false. Você só, como resultado da operação é sempre true ou false, então você só põe o nome da variável que vai ser testado o conteúdo dela e vai ver, o resultado é true ou false. Então, por exemplo, aqui eu escrevi aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero testar se a variável norm é uma variável lógica. Ela pode ser true ou false. Então eu coloco um if comum dizendo aqui, if norm. Norm, o conteúdo dela só pode ser 2, já que eu declarei ela como lógica. Eu estou supondo aqui que ela é variável declarada como lógica e tem um valor carregado. Se o valor que estiver carregado nela é true, então eu não preciso comparar com true. Ele olha o conteúdo, que vai, no teste, ele olha o conteúdo da variável na memória. Então, se for true, ele vai realizar o que está aqui. Se o conteúdo for falso, ele pula e continua. Então, é só para chamar a atenção, ele não cita isso na nota. Variáveis lógicas, eu não comparo com true ou false. Eu simplesmente ponho o nome da variável e aí ele checa na memória o conteúdo dela. Ok? Então, vamos lá. E a outra observação que ele faz aqui, eu posso ter, né? No caso, deixa eu só fechar isso aqui. Eu posso ter mais de uma declaração. Poderia ter aqui, escreve isso, escreve aquilo, faça isso, aquilo, ou isso, isso, isso. Pode ter mais de uma declaração. Então, ele dá o exemplo aqui, ainda usando Game Lives. E aí ele diz, baseado no valor corrente de Game Lives, poderia fazer isso. Se Game Lives for maior que 0, então escreva. Ainda está vivo, still alive, keep going. Else quer dizer, é um valor que não é maior que 0, então no caso tem que ser mutuamente exclusivo. Ou seja, as condições serão, número inteiro. Então, ou é maior que 0, ou é igual a 0 e menor que 0. Então, supondo que eu estou num jogo e eu não posso ter vida negativa, eu só ponho ou maior que 0 ou igual a 0. Tá? Então, é mutuamente exclusivo, ou seja, qualquer valor que não seja maior que 0, aí ele vai fazer isso aqui, vai resultar em false, e aí ele vem para esse aqui, o else. Então, ele vai escrever, então nesse caso ele vai ganhar mais uma vida. O que ele faz? Mudou o conteúdo de Game Live de 0 para 1. Tá? Então, se o camarada no jogo ele tem pelo menos uma vida, então ele vai dizer aqui, continue o jogo, sai do end if, continue. Não, o camarada chegou a 0. Então o que ele vai fazer? Vai dar mais uma vida para ele, ele pula, então o conteúdo é 1, o conteúdo é 0, desculpe, avaliou como falso, então ele pula para o else, ele vai dizer que, então eu vou te dar mais uma vida,
e você continua o jogo. É a lógica do exemplo que ele está dando. Né? Agora, eu posso, além isso, então nesse caso, o exemplo que foi dado, eu só posso ter duas opções. Ou faz isso ou faz aquilo. Agora vamos supor que eu quero ter mais opções. Então eu digo, se por exemplo, se for maior que zero, faça isso, se for menor que zero, faça isso, e se for igual a zero, faça isso. Tá? 3 opções. Então, eu uso nesse caso a estrutura if, then, else, if. Tá? Então, ela é uma expansão ainda mais complexa do if. Então, a forma geral é essa. If, expressão condicional, then, aí, ou seja, avaliou isso como verdadeiro, faça isso aqui. Se for esse o caso, depois de executar esse comando, ele sai e vem para cá. Não avaliou como verdadeiro esse aqui, ele segue para o próximo. Aí o próximo é aqui, ele vai testar uma outra condição. Então ele diz else, então caso não seja, se a condição for essa. Então vejam a diferença desse caso aqui. Ó. Esse aqui eu coloquei aqui. Ele coloca assim, se for verdadeiro, faça isso. Caso não seja, faça isso. Agora eu quero colocar uma condição adicional. Se for verdadeiro, faça isso, não é, mas se, testa então essa aqui. Caso não seja, se for verdadeira essa aqui, faça isso. Caso também não seja verdadeira, aí ele vem para o else final. Se esse é falso e esse é falso, então aí ele vai fazer o que está aqui. Tá? E ele testa cada uma dessas. Se for verdadeira essa aqui, por exemplo, ele vai realizar isso aqui e sai. Também testou como falso. Então ele vem para essa aqui e vai executar o que está aqui e vai embora. Notem aqui como aqui, ó, if and if. Sempre tem uma correspondente. Tem um if, tem que ter um outro and if. Aqui também, ó, if and if. Tá? Então, outro exemplo. Então ele vai utilizar a variável GameLives, que é inteira, ele vai testar. Se GameLives maior que zero, então ele vai escrever. Então você está vivo, continue. Sai do end if. Não é maior que zero. Vamos supor que lá permita que vá a menos do que zero. Um valor menor que zero. Então ele diz, game over, terminou. Então ele sai daqui e vem para cá. Agora, testou se é maior que zero. Testou se é menor que zero. Qual a outra condição que sobrou mutuamente exclusiva? Ou é maior que zero, ou é menor que zero, sendo inteiro, ou é igual a zero. Então, ele não testa aqui se é igual a zero. Ele coloca como else, ou seja, se não é maior que zero nem menor que zero, faça isso aqui que ele vai dar uma vida extra, vai mudar o conteúdo de GameLives para 1. Aí, neste caso, que corresponde a igual a zero. Então a gente sempre tem que ter cuidado quando a gente está utilizando isso, para sempre colocar expressões que sejam mutuamente exclusivas. Você não colocar valor assim, testar se o valor é maior que 1, faça isso, e se for maior que 4, faça isso. Dependendo da sequência que você colocar, vamos supor que o valor seja 2. Se for maior que 1, faça isso. Aí ele vai fazer esse aqui e vai passar direto, vai sair. Aí o outro caso é testar maior que 4. Aí você inverte. Vamos testar se é maior que 4. É maior que 4. Não é, ele pula e sai do if. Então, tem que ter cuidado porque sempre as opções têm que ser mutuamente exclusivas. Nunca deve haver superposição nas possibilidades de resultado. Tá? Eu poderia, se eu quisesse, eu não sou obrigado a usar o else dessa forma. Eu posso colocar if GameLives maior que zero, faça isso. Else if GameLives menor que zero, faça isso. E eu poderia colocar else if GameLives igual a zero, então faça isso. Qual é a vantagem do else? É que você garante que o programa sempre vai fazer alguma coisa. Agora, vamos supor que eu errasse o meu programa e colocasse assim, se GameLives, sei lá, maior que 1, menor que 0 e
Não, o exemplo não foi bom. Bom, maior que zero, menor que zero. É que o exemplo tem que ser claro para que não dê problema de interpretação para vocês. Nós vamos ver exemplos depois em que eu especifico claramente por if, else if, que é recomendado em certas situações. Aqui no caso, eu quero dizer o seguinte: se não passou esse, faça alguma coisa. Mas às vezes eu só quero que faça em situações específicas. Então eu não quero esse else. Então ele só vai realizar aquilo que eu disser nas condições que eu disser. Se não atender nenhuma delas, ele sai e não faz nada. Tá? Eu só quero chamar a atenção a isso. Esse else aqui é facultativo. Eu posso usar if, else if e else if. Tá? E tantos quantos eu quiser. Eu posso ter else if, assim seja, e ter um else no final ou não. Depende da lógica do meu programa. Tá? Bom, aí ele prossegue aqui com o exemplo, que é da solução da equação de segundo grau, que é aquela fórmula de Bhaskara. Tá? Então, qual é o problema? Quando eu tenho uma expressão nessa forma, x2 mais bx mais c igual a zero, e aí o que eu faço? Aí eu tenho x, a solução, a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. São as raízes da equação. E aí tem as condições aqui. É isso aqui que a gente chama de discriminante. Né? Aqui, ó, é o b2 menos 4ac. Se for maior que zero, eu sei o quê? Que são duas raízes reais distintas. Se for igual a zero, então são duas raízes iguais. Né? Que a gente diz, são duas raízes iguais, ou pode chamar, é uma raiz repetida, uma raiz apenas. E se for B2 menos 4AC, então são duas raízes complexas, diferentes. Então, para cada condição do discriminante, maior que zero, menor que zero ou igual a zero, eu tenho um caminho diferente para calcular as raízes. Então, eu vou mostrar depois, na parte 4 da aula, eu vou mostrar um programa resolvendo isso aqui para vocês verem. Tá? Então, vocês deem uma lida aqui da solução, que ele detalha o algoritmo, e depois a gente vai ver um programa que eu vou passar para vocês depois, executando isso. Tá? E aqui ele vai seguir aquela metodologia que ele falou: entender o programa, escrever o algoritmo, etc., testar e debugar, etc., etc. Tá? Então agora a gente vai para o próximo item aqui. Nós vamos ver a declaração case. Tá? Então a gente vem aqui, ó. É o chamado select case, é o item 8.5. Né? O select case é uma outra estrutura de controle que ela é muito interessante, é muito útil sobre determinadas condições. Tá? Tudo que um select case faz, o if faz. Mas não é o contrário. Tudo que o if faz, o select case faz, não é verdadeiro. A gente vai ver aqui que existe aplicabilidade para o case. Então, em determinadas situações, ele é mais útil do que o if. Então, vamos acompanhando aqui. Então, declaração select case. Muitas vezes a gente chama de declaração case. Tá? Ela é usada para comparar um determinado valor, né, de uma constante que eu vou selecionar, tá, definir. E eu vou comparar. E em casos de igualdade, a princípio, e a gente vai ver algumas situações de maior, menor, quando é mais aplicável isso a números, mas poderia ser aplicável também a caracteres. Né? Mas a gente vai ver que a gente pode selecionar maior número de casos de uma forma mais simples do que o if. Tá? Agora, uma
a restrição da declaração case. Ó. Uma variável que a gente selecione para empregar na declaração case só pode ser inteiro, caractere ou lógico. Não posso utilizar valores reais ou complexos. Isso é importante saber. Eu não posso utilizar case com valor de variável real, só inteiros, caracteres e lógicos, ok? Então vamos lá. A forma geral da declaração case. Select case começa a estrutura, o bloco select case, às vezes fala assim, o bloco, como tem o bloco if, then, and if, né? Então é um bloco, começa com if, termina com and if. Aqui é o select case, então ele começa assim, select case, entre parênteses eu ponho o nome da variável que eu estou testando, tá? E aí depois é assim, vem o case, aí vem a seletor 1, que é o valor que eu vou comparar com a variável, o valor ou os valores, e aí vem aqui, declarações correspondentes à primeira declaração, a 1. Ou seja, se for verdadeira alguma dessas condições aqui, eu executo isso aqui, tendo executado, sai da declaração que termina com end select. Tá? Caso não avalie como verdadeiro aqui, eu venho para a segunda, seletor 2. Aí eu venho, comparo aqui. É verdadeiro? Sim, executo o que está aqui, saio e venho para cá. Não atendeu essa aqui, passa para outra, e assim sucessivamente. Tá? E no final aqui, ele vem o seletor N, tá? E caso o seletor N eu não consiga, nenhum dos casos aqui deu verdadeiro, eu posso colocar uma opção que equivale ao else, que é, caso nenhum desses aqui seja verdadeiro, então faça isso que ele chama de case default. Default quer dizer falha. Então quer dizer, se tudo em cima falhou, faça o que está aqui. O case default não é obrigatório. Eu posso colocar só case e definir especificamente os seletores e ir direto para o end select. O case default é, em algum caso que eu quero que o programa faça alguma coisa, mesmo que não atenda nada em cima, eu uso o case default, mas não é obrigatório. Tá? Então ele vem aqui, agora ele vai falar como é que a gente coloca esses seletores. Então, cada seletor, né, ele diz aqui, lista um valor ou um conjunto de valores inteiros, caracteres ou lógicos. E ele diz, os valores não podem se superpor. Ou seja, se eu colocar aqui o número 3, por exemplo, eu quero comparar o conteúdo da variável com o número 3 aqui, não pode aparecer o número 3 novamente aqui. Se aparece o 3 em um, não pode aparecer em outro. Tá? Então, a maneira de colocar os valores. Posso comparar com um único valor, ou posso comparar com uma faixa de valores, cujo menor valor é esse aqui, que ele chama de value 1, e o último value 2. Tá? Então, se forem inteiros, eu posso comparar o conteúdo de uma variável aqui com o valor 5, sei lá, e posso colocar aqui 7 e 9. Quer dizer, compara com os valores 7, 8 e 9. Com o menor 7 e o maior 9. Ou eu posso colocar esse valor, 2 pontos, quer dizer, qualquer valor menor ou igual a esse aqui. Então, quando eu ponho à esquerda, 2 pontos quer dizer qualquer valor menor ou igual a esse aqui. E nesse caso, 2 pontos para cá quer dizer qualquer valor maior ou igual a esse aqui. Tá? Então, vale 2. Então, ele diz... não, aqui no caso aqui desculpe, eu troquei aqui. Nesse caso aqui é qualquer valor que são maior ou igual a esse, desculpa, é invertido.
maior ou igual a esse, e esse daqui é menor ou igual a esse. Então, daqui para cá, maior, desculpa, então o erro é maior ou igual a esse, e daqui para cá, menor ou igual a esse. Tá? Então, na sequência, cada expressão de seletor é variável. Se a variável estiver verdadeira na avaliação, ele executa. Caso contrário, ele pula para a seguinte. Tá? Se o resultado de nenhum dos seletores for verdadeiro, tem duas possibilidades. Se eu tiver o case default, então a sequência de comandos na declaração default é executada, né? Depois vai para o endSelect. Se eu não tiver endSelect, o case default, ele vai direto para o endSelect, sai da estrutura. Tá? Então ele diz, as constantes listadas dos seletores têm que ser únicas. Tá? Constante, ou a gente pode colocar também, comparar com o conteúdo de variável. Né? Case default é opcional. Mas com o case default você garante que alguma coisa vai ser feita pela estrutura. Então vamos um exemplo aqui em que ele quer é o seguinte: quer fazer a representação de horas. Eu vou pegar uma hora que vai ser representada entre 0 e 24 horas e é o conteúdo dessa variável aqui, horas 24. E eu quero a representação na forma de 0 a 12, tá? Desculpe, e 1 a 12 que seja na AM/PM, tá? Então, ele declara aqui essa variável que vai pegar o conteúdo no formato de 1 a 12. Então, de 0 a 24, de 1 a 24, melhor dizendo, aí ele está usando 0. 0 a 24 e de 1 a 12. E aqui ano, que é um outro teste que ele vai fazer lá. E aqui ele vai dizer se é manhã ou tarde, is AM. É uma variável lógica. Então, se for true, quer dizer que é antes do meio-dia. Se for falso, é depois do meio-dia. Então, no caso, select case. Aí ele vai ler o conteúdo da variável 24 horas. Compara com 0. Se for igual a 0, então ele vai colocar horas vai igual a 12 e is AM true. Isso quer dizer o quê? A 0 hora corresponde a 12 horas AM. Tá? Se não for, vamos supor, qualquer outra hora, ele vai comparar então aqui. Se for diferente de 0, aí ele vai falar. Se estiver entre 1 e 11, ele vai pegar a próprio valor da hora, que já é antes do meio-dia, e vai carregar em hours 12 e vai dizer que é AM. Então é true. Então vai aparecer como uma hora entre, sei lá, 9 da manhã vai ser 9 AM. Se for exatamente 12 horas, aí ele vai pegar o valor da variável, carregar em horas 12 e vai dizer que é false, porque meio-dia é 12 PM. Então, is AM é false. E se for entre 13 e 23 horas, eu falei 24, mas seria de 0 a 23, desculpe aqui também, 13 a 23, então o que ele vai fazer? Pega a hora, que é depois de 12 horas, substitui 12, diminui 12, carrega em hours 12, então vamos supor, 15 horas, diminui 12, fica 3, carrega na variável e is AM carrega como falso, quer dizer que é 3 PM, 3 depois do meio-dia. Então, isso é um caso aqui em que a gente utiliza a estrutura select case com diferentes valores. Então, eu poderia colocar aqui algo assim, ó, terminar, deixa eu ver se eu escrevo aqui, eu vou escrever alguma coisa aqui para vocês, só para ter uma ideia. No final da estrutura, tem um outro exemplo aqui, que eu vou mostrar depois, mas eu poderia botar, vem a estrutura, e aí eu boto assim, case default, tá? Aí eu pulo e boto right,
input errado. E depois o end select. Por quê? Vamos supor que num programa o que eu estou fazendo é entrando os dados, o dado de hora pelo teclado. E eu quero que seja inteiro. Os valores de horas e de 0 a 23 horas que eu posso colocar. Vamos supor que eu digite 25. Tá? Então o que vai acontecer? O programa, nesse caso aqui, ele faria o quê? Testa é igual a 0? Não. É 11? Não. Chegou igual a 12? Não. É entre 13 e 23? Também não. O programa não faz nada. Né? Mas ele não vai identificar que eu entrei um dado errado. Então, no caso, se for 25, quer dizer, não fez nada disso, só tem uma opção, que é o quê? Eu fiz alguma coisa errada. Né? Então, ele vai me indicar, input errado, você colocou o valor errado. Eu posso até colocar isso, eu não falei antes para vocês, mas isso aqui é uma coisa que a gente pode utilizar, que chama stop. Vamos supor que lá para frente, no programa, eu precisasse do conteúdo dessa variável, eu não tenho, porque eu não consegui satisfazer nada disso. Aí o que vai acontecer? Em algum momento lá, vai tentar ler o conteúdo dessa variável, não conseguir, o programa vai abortar. Vai dar um erro de execução. Tá? Por quê? Porque tentou ler o conteúdo da variável que não existia. Então, quando eu faço isso, no caso, por exemplo, eu vou parar o programa, eu posso colocar o stop. O que o stop faz? Ele interrompe o programa sem abortar. Então, por exemplo, a gente vai ver lá, na sequência de programa, o melhor é que eu tenha, por exemplo, eu tenho um arquivo. Se eu tenho um arquivo e o programa é abortado, ele não fecha corretamente. Então, valores que deveriam ser escritos, por exemplo, podem não ser escritos. Aqui no stop, não. Ele encerra o programa corretamente, fecha arquivos, limpa dados da memória, desaloca array, etc, etc. É diferente de um abortar, em que o programa crash, que chama, né? Ele explode e para. Não, nesse caso ele vai fechar regularmente com uma informação. Então essa poderia ser uma aplicação do case default, ok? Aqui o outro caso que ele vai aplicar o programa entra o ano e eu quero, nesse caso aqui, é o programa que eu citei para vocês, em que eu quero verificar, por exemplo, o número máximo de dias que eu posso ter num mês. Aquele do calendário juliano que eu falei para vocês. Eu tenho que contar quantos dias tem desde 1º de janeiro, eu tenho que saber se o ano é bissexto ou não, para qualquer dia depois de 28 de fevereiro vai fazer diferença. Então aqui, por exemplo, ele vai testar, ele entrou e declarou uma variável ano, eu não entendi nem porque ele misturou aqui, esse ano era para estar aqui, Então ele declara duas variáveis inteiras, número do mês e número de dias no mês. Month number seria número do mês, days in months, quer dizer, quantos dias tem no mês. E a variável ano, em que ele vai entrar, sei lá, pelo teclado, tá? Tem o conteúdo do ano. E aí ele vai fazer aqui o seguinte, select case, month number. Então ele vai testar para cada mês o número máximo de dias que tem, o número de dias do mês, né? Então aqui ele testa o número do mês. Então, se o mês for mês 1, 3, 5, 7, 8, 10 ou 12, são os meses que tem 31 dias. Então ele carrega a variável days in months com 31. Se for 2, é fevereiro. E aí ele vai testar se é bissexto. O que é um ano bissexto? Múltiplo de 4. Tem outras regras lá do ano bissexto, mas vamos simplificar aqui como múltiplo de 4. E aí ele vai usar aquilo que eu falei para você, a função módulo. Módulo é o quê? Ela retorna o resto da divisão dos dois números do argumento. Tá? Então ele vai, então olha só que interessante também, a combinação, eu posso combinar estruturas de controle diferentes. Eu ponho uma estrutura if dentro de uma estrutura case. Isso dá uma flexibilidade bem grande para a gente.
Então, olha só, se for fevereiro, aí ele vai dizer assim, vamos testar, se for bissexto vai ter 29, se não for bissexto vai ser 28. Como é que eu sei se é bissexto? Tem que ser múltiplo de 4. Se é múltiplo de 4, quer dizer que eu pego o ano, divido por 4. Se o resto da divisão for zero, ele é múltiplo. Então ele vai usar mod year, que é o conteúdo, o número do ano, e vírgula 4. Ou seja, ele pega ano, divide por 4, a função mod vai pegar o resto, e no caso, como os argumentos são inteiros, o resto é inteiro, e ele vai comparar com zero. Se for igual a zero, quer dizer o quê? Year é múltiplo de 4, então o número de dias do mês é 29. Caso não seja verdadeiro, isso aqui é falso, quer dizer que não é múltiplo de 4, então é o else. Se não é verdadeiro isso, ele vem para cá. O número de dias do mês é 28, and if, e continua. No caso aqui, como é 2 o mês, ele não vai testar mais nada aqui, ele pula para o case default, que a gente vai ver depois. Então, se não é um desses, não é 2, então é 4, 6, 9 e 11. Aí, nesse caso, days in month é 30, quer dizer, o número de dias no mês é 30. E case default? Bom, se aqui eu cobrir todos os números de mês possível, que é de 1 a 12, vamos supor que eu entrei no teclado, entrei em mês 15. Está errado, então ele diz aqui, case default right, erro, mês, número de mês não é válido. Tá? Então, esse é um exemplo, né, que a gente pode usar o case default para indicar que houve um erro na entrada de dados. Tá? Então, depois ele vem com um exemplo aqui, em que ele vai usar a estrutura case só para testar isso aqui. Vocês leiam o exemplo aqui, mas vão ver que ele vai atribuir um conceito aos alunos. Então, um aluno que teve uma média maior ou igual a 90 é A, B é 80, 89, C 70, 79, 70, 69, menor ou igual a 59 vai ser F. Esse A aqui não precisa, não tem um A, está errado aqui, é só maior ou igual a 90. É só para mostrar aqui na estrutura case como ele coloca maior ou igual a 90, 80, 89, 70, 79. Lembrando, tem que ser todos os valores inteiros. Tá? Então aqui, A se for maior ou igual a 90, B se for 80, 89, C 70, 79, D 60, 69 e F menor ou igual a 59. Então é só para mostrar aqui como ele coloca. Se for maior que 90, então é 90, 2 pontos, aí ele... Se for entre 80 e 89, então põe o menor valor, maior valor, da faixa menor valor, maior valor, menor valor, maior valor, e aqui valores menores ou iguais a. Então, corrigindo aquilo que eu falei errado lá, quando está à direita o 2 pontos, quer dizer maiores ou iguais ao que está aqui. E quando 2 pontos, esse aqui é menores ou iguais a esse aqui. Ok? Bom, então, eu recomendo que vocês deem uma lida na nota, tá? Vocês... isso aqui é só para completar, mostrando também o seguinte, eu posso combinar, tá? Eu posso usar, por exemplo, case 1, 3, 5, 7, 9, e posso botar assim, case 11, então maior ou igual a 11. Eu posso combinar. Não é necessariamente eu tenho que usar sempre o mesmo tipo de comparação. Então, vocês vejam que, por exemplo, se eu usar o case dessa forma aqui, é muito melhor que eu colocar if, por exemplo, ano igual a 1, se não, else if igual a 5, else if igual a 7, else if igual a 9. São todos a mesma condição, mas no caso do if, eu tenho que comparar um por um. Ou eu colocar assim, if tal igual a tanto, ou x igual a 7, ou x igual a tanto, ou x, estão usando vários or, então fica a estrutura fica maior, mais difícil de escrever, etc.
Aqui não, aqui eu coloco simplesmente os números e é mais fácil. Então, há situações em que é interessante, outras não, né? Então, você vai utilizar da maneira que for mais conveniente, ok? Então, vocês leiam também aí esse capítulo, tá? E na parte 4 dessa aula 5, eu vou apresentar 2 programas de aplicação, que é aquela solução da equação de Bhaskara.